Bem-vindo ao Céu Te Aguarda. Meu nome é Gustavo e junto com meu amigo Lee, narramos as experiências de quase morte daqueles que morreram e viram o outro lado. Se você gosta desses vídeos, considere clicar no botão de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações para receber conteúdo novo. Fazer isso é gratuito e ajuda o crescimento do canal. Fique confortável, pegue uma xícara de café ou chá e vamos mergulhar na experiência de hoje. Eu sempre fui uma buscadora do espiritualismo desde criança. Tive minha primeira experiência fora do corpo quando tinha cerca de 13 anos, quando vi meu corpo enquanto estava sentado em posição de meditação sobre ele. Depois disso, tive muitas experiências fora do corpo, encontros e até atravessar paredes. Algumas foram muito assustadoras e outras não. Tive tantas experiências fora do corpo que fiquei muito incomodada e cansada disso e queria terminar com essa atividade. Mas ela sempre vinha voluntariamente e eu não podia fazer nada a respeito. Fui atraída por muitos tipos de espiritualidade e sempre busquei novas modalidades para entender Deus e técnicas de cura. Um dia fui a uma palestra sobre anjos. Eu estava fascinada pelos anjos naquela época. Em certo momento, o palestrante, um especialista em anjos, disse algo que chamou minha atenção. Sempre que você precisar chamar seu anjo, chame-o 3 vezes e ele com certeza irá te ouvir. Eu amei isso. E mais tarde, depois da palestra, descobri que o nome do meu anjo era Meliel. Ao ler um livro sobre anjos, baseado no meu dia de nascimento, essa frase ficou em minha cabeça de uma maneira boa. Alguns meses depois, dei à luz a meu segundo filho. Tive uma cesariana e tive uma reação alérgica forte, provavelmente por causa da anestesia. Meu corpo estava coçando terrivelmente, especialmente meu rosto. Eu vomitei, mas não era uma situação que ameaçava minha vida, de acordo com os médicos. Eles achavam que estava relacionado à anestesia à base de morfina que recebi. Então eu estava dormindo na noite seguinte e de repente vi um grupo de pessoas correndo atrás de mim. Parecia uma das minhas experiências fora do corpo. Eu estava desesperada. Eu sabia que se o grupo me alcançasse, eles acabariam com a minha vida. Eu estava aterrorizada e me lembrei do que ouvi na palestra sobre anjos e chamei meu anjo 3 vezes. Instantaneamente, uma luz muito brilhante apareceu ao meu lado direito. Era ele, meu anjo. Fiquei espantada e pensei, uau, ele veio quando eu o chamei e funcionou. Mas logo depois, senti-me profundamente culpada, agachei-me, escondi minha cabeça no meu rosto pensando, meu Deus, o que eu fiz? Chamei um ser muito importante, um ser celestial, por causa do meu problema mundano. E agora ele está aqui. Tenho certeza de que ele está muito ocupado com coisas muito mais importantes para fazer. E agora ele está aqui, preso comigo, e eu nem posso olhar para ele porque sua luz é tão brilhante e tenho medo dela. Eu estava tão envergonhada. Fiquei nessa posição para mostrar à luz como eu era inferior, para demonstrar a minha humildade. Eu achava que era a coisa certa a fazer. E então, logo em seguida, eu ouvi dizer com a voz mais calma, sem julgamento e cheia de amor, algo que nunca esquecerei pelo resto da minha vida. Eu vim aqui porque você me chamou, não para te julgar. Se você não quer me olhar, você não precisa. Apenas olhe para o outro lado. E aquela foi a frase mais profunda que eu ouvi em toda a minha vida. A maneira como ele falou, a compaixão, o amor e, mais importante, a falta de julgamento. Foi incrivelmente lindo e me levou a uma perspectiva completamente nova. Eu me senti tão abraçada, amada e sem julgamentos. Foi um alívio tremendo. Foi como se um peso muito grande tivesse sido tirado das minhas costas. Eu me sentia tão leve. E então a parte mais bonita foi que ele começou a me enviar amor e me envolver em um amor que palavras não podem descrever. Foi um amor que eu nunca experimentei aqui na Terra. Eu fui envolvida pelo amor e me senti em êxtase, nirvana, um lugar de paz e amor incríveis. E então ele me disse, eu amo todo mundo assim como eu te amo.
Amo-os da mesma forma, mesmo que sejam as piores pessoas deste mundo, com a mesma quantidade de amor. Ok, agora eu estava surpresa, porque quando ele apareceu pela primeira vez, ele demonstrou o quanto ele não julga. Mas agora, amar a pior pessoa com essa quantidade de amor, para mim, era o máximo. O amor máximo que ele poderia alcançar. Mas não, seu amor era simplesmente ilimitado. Agora eu finalmente podia entender o significado do amor. O amor incondicional que eu conhecia apenas através de palavras na terra. Agora eu podia senti-lo em meus ossos, o verdadeiro amor. Percebi que naquele lugar eu não precisava de comida, não havia doenças, problemas, estresse, e eu entendi completamente que o amor pode curar qualquer tipo de doença. Eu fiquei tão maravilhada porque eu sempre estava procurando respostas sobre como curar doenças através da espiritualidade. E então agora eu tinha certeza do poder do amor sobre as doenças. Eu esqueci completamente quem eu era e quem eram minha família e amigos. Eu me sentia como uma bolha cheia de amor flutuando. Eu não queria voltar, então decidi que ficaria lá para sempre. Então a luz me disse: você precisa voltar. Ainda não é o seu momento. Você ainda tem trabalho a fazer. Embora eu estivesse fascinada por ter trabalho a fazer, dito pela luz poderosa, ainda não queria voltar. Então percebi instantaneamente que tinha 2 filhos na terra e eles precisavam de mim. Eu queria voltar depois disso, mas perguntei à luz como poderia voltar. O grupo de inimigos me atacaria novamente, e então ele disse para ir naquela direção e apontou para uma direção na qual me senti tão segura e protegida que jamais duvidaria. Entendi naquele momento que esse poder, luz e amor eram a coisa mais poderosa do universo e qualquer coisa ruim que eu pudesse imaginar não teria poder suficiente contra a luz. Segui o caminho indicado pela luz e voltei feliz ao meu corpo. Nunca vou esquecer a experiência mais bonita que tive na minha vida e tento compartilhá-la sempre que possível quando a situação é adequada. Porque o que aconteceu comigo, a forma como fui falada pela luz, é a mesma para todos os outros. Então acho justo compartilhar minha experiência com os outros. Obrigada. Encerramos nossa primeira história. Vamos passar para a nossa segunda experiência. Eu estava casada há apenas alguns anos, tínhamos uma linda filha de 16 meses e eu estava grávida de 32 semanas de nossa segunda filha. Já era um casamento difícil. Fazer ministério nos mantinha muito ocupados e todos tinham uma opinião sobre como deveríamos viver. Ninguém sabia o tumulto por trás das cenas. Tudo começou quando o que parecia uma bomba explodindo no meu abdômen. Eu caí e bati a cabeça na banheira. Imediatamente soube que estava indo morrer e que era minha responsabilidade permanecer viva até que pudessem salvar meu bebê. Disse a meu marido que estava morrendo e ele perguntou se devia chamar uma ambulância. Morávamos em uma comunidade rural e nosso hospital não tinha UTI para nosso bebê. Eles passaram algumas horas me estabilizando e fazendo um diagnóstico. Meu apêndice tinha explodido. Eles me transferiram para um hospital universitário quando viram que eu estava numa situação crítica, mas estável por enquanto. Na ambulância, eu ia entrando e saindo de consciência. Era estranho. Eu podia ouvir Deus me chamando. Uma voz grande, mas reconfortante. Quando chegamos ao segundo hospital, eu estava completamente céptica. Eu sentia a pior agonia da minha vida, mas também não sentia medo nem estava sozinha. Deus continuava a falar comigo. Eu esperei para morrer com teimosia resoluta. Quando finalmente me colocaram na mesa de operação, já haviam se passado 11 horas desde a explosão do meu apêndice. Lembro claramente da equipe de cirurgia gritando para eu ficar com eles e tentando me entubar. Mas eu havia perguntado a Deus o que aconteceria com minha família e Deus me assegurou que eles estariam bem. Palavras de Deus. Então eu alegremente me entreguei. A dor tinha desaparecido muito antes de eu morrer. Imediatamente estava na presença de alguém tão santo que a única cor que eles podiam ser era o branco mais natural, perfeito e brilhante. Fiquei surpresa que isso não machucava meus olhos.
Deus me deu uma paz além dos meus sonhos mais selvagens. Falamos por horas, mas foi apenas alguns minutos no tempo da terra. E eles me falaram sobre o amor deles por mim. Eles me disseram quão felizes estavam em estar comigo. Eles me disseram que eu viveria uma vida longa na terra. Argumentei que não queria voltar e que seria muitas vezes difícil. O meu propósito especial era dar amor, paz, esperança e aceitação a todos que eu encontrasse. Falamos sobre a aceitação deles por mim, como eu era e não como eu fingia ser. Durante esse tempo, também vi minha mãe na sala de espera. Ela estava chorando e rezando para que eu ficasse bem. Disseram a ela que eu tinha morrido e que conseguiram me trazer de volta. Meu marido não estava lá. Ele estava comendo um lanche. E eu podia ver o que eles estavam vestindo e ouvir o que eles estavam dizendo, até mesmo ouvir seus pensamentos. O medo da minha mãe parecia estranho para mim, porque eu estava em perfeita paz. Fiquei tão zangada quando acordei no hospital. Eu estava com pneumonia dupla, era extremamente alérgica ao antibiótico, precisava de algumas transfusões de sangue e tive que reaprender habilidades básicas como ir ao banheiro. Surpreendentemente, tive visão e audição perfeitas por semanas. Eu não precisava dos meus óculos por causa do grau da minha intoxicação. A incisão cirúrgica estava apenas fechada com suturas de retenção e a bandagem estava amarrada como uma bota. Eles tiveram que limpar e isso doeu muito. Um dia, conheci o cirurgião que salvou minha vida. Em vez de agradecê-lo, como minha mãe fez, disse a ele o quão zangada estava por ter voltado. Fui para sempre alterada por estar com Deus. Tudo o que eu acreditava foi de repente questionado e levei décadas para entender tudo. Demorou um tempo para sentir amor. Deus me disse que minha vida seria longa e difícil, então eu tinha medo da tristeza que amar traria. Minha segunda filha acabou sendo diagnosticada com holoprosencefalia. Sua condição não era compatível com a vida, porque eu sabia que ela morreria. Especialmente tive dificuldade em amá-la com todo o meu coração de mãe. Quando ela morreu, eu já estava completamente apaixonada por ela. Sua morte foi algo para o qual pudemos prepará-la. Tive muitas conversas com ela sobre como seria morrer. Na noite em que ela morreu, lembrei-a de que ela estaria com o papai, comigo e com Deus, e depois apenas com Deus. Não haveria escuridão no meio. A tínhamos aninhada em nossa cama entre nós. As luzes estavam baixas e não falamos. De repente, ela olhou para o canto do quarto e sorriu mais brilhantemente do que eu imaginava que um bebê pudesse sorrir. Então ela se foi. Então ela foi curada no outro mundo. Então nosso luto começou. Agora ainda carrego essa paz e aceitação. Minhas ideias mudaram de ser uma cristã fundamentalista para ser espiritual. Divorciei do meu marido de 30 anos. A maioria dos meus amigos e toda a nossa congregação ficaram ao lado do meu ex-marido. Mas tenho um novo grupo de amigos e eles se tornaram minha família. Para mim, é uma vida difícil, mas é uma boa vida. Isso encerra as experiências de hoje. Como sempre, deixe-me saber o que você achou na seção de comentários abaixo. Até a próxima, fique bem e continue sendo abençoado.